bem-vindas! Eu sou a chefe Marcela Martins e eu ajudo mulheres a faturarem de 500 a 1.000 por semana com mini bolos. Se você acha que isso não é possível, eu estou sempre aqui para provar o contrário. E hoje o assunto vamos falar sobre como cobrar a nossa mão de obra. Porque quem trabalha com produção alimentar em casa, de vez em quando esbarra nessa dificuldade. Então, se é dificuldade, a gente fala aqui e mostra as soluções, que é para você não ter mais este problema e nem isso ser uma desculpa para você não trabalhar com confeitaria, para você não começar a empreender, especialmente se for em mini bolos, não é mesmo? Que é a nossa praia, é onde a gente nada de braçada. Essa é a nossa live aula de número 17. Número 17? Não, gente, que louca! Número 11. Nossa, tanta coisa que acontece, tanta coisa. Um fim de semana super intenso. Vocês já estão vendo aí que, né, cenário novo, né, ambiente novo. Cenário não, porque isso é uma casa real, né? Minha nova casa, meu novo lar, que está de portas abertas para vocês todos, para fazerem parte do meu dia a dia, para acompanharem as lives, acompanharem as produções, o que é muito importante, já que o meu papel aqui é compartilhar conhecimento com vocês, para que vocês possam utilizar e aprender cada vez mais sobre confeitaria. Falando em como cobrar sua mão de obra. Se você não sabe como cobrar, como você vai saber se você está faturando corretamente a respeito desse valor, né? Bom dia! Marcinha chegou! Gente, olha, se vocês tiverem... Goiás, olha, coisa linda! Beijo, povo de Goiás! Menina, olha, eu tô no Brasil todo agora. Adoro! Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão colocando aí as dúvidas de vocês a respeito dessa temática, que eu, durante a minha fala, vou respondendo. Pois é, olha, deixa eu... Mais iluminada, gente, tem luz. Deixa eu mostrar um pedacinho. Olha, ainda não deu tempo de organizar tudo, mas quem tá na outra câmera tá vendo um ângulo maior. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A minha amiga, companheira de sempre não, né? Essa é a mais novata da equipe, mas já tem um posto de destaque. Geladeira com todos os ímãs da face da terra. A pessoa adora imã de geladeira, gente. Ainda tem pouco. Não botei todos, não. Aí, e o mais legal dessa cozinha, vocês não sabem. Sexta-feira, nós vamos ter produção, né? Oi, Karina, a Docica chegou. Olha, sexta-feira a gente vai ter produção. Não contei ainda para vocês da nossa produção de sexta-feira, mas é toda especial, uma combinação de 2 sabores maravilhosos para qualquer brasileiro. Pode apostar. E português também, que eu já estou conquistando aqui os paladares portugueses e já vi que o que a gente traz do Brasil agrada muito, né? Então, oi Debbie, bom dia, Adri, Nina, todo mundo chegando. Pois é, esse é um pedacinho da casa, né? Ainda vai mudar uma coisinha, ainda falta decorar. Só para esclarecer, isso aqui não são brincos, tá, amores? Marcela não vai de brinco para a cozinha. Marcela, isso é só fone de ouvido para ver se ficava melhor para vocês essa situação. Mas vocês sabem que eu sou toda cheia das coisas, né? Regras são regras. Não pode brinco na cozinha, não pode brinco na cozinha. Então vamos lá, começar a nossa live hoje, nosso tema de hoje. Mão de obra. Como você vai cobrar a sua mão de obra? Eu vou dar alguns exemplos, na verdade, de como eu fiz para começar a cobrar a minha mão de obra e aí de outras alunas que também têm a mesma experiência de vender produtos de confeitaria de casa e querem saber como cobrar. Primeiro, a gente precisa pensar o seguinte: cobrar mão de obra vai depender muitíssimo do tempo. Eu ia dizer da obra, mas não é uma obra, né, gente? Mas do trabalho, vamos colocar assim, vai depender muitíssimo do trabalho que você vai executar, de quanto tempo ele vai te tomar e de quanto ele custou para você chegar naquele nível de execução.
Pessoal do Facebook e YouTube, bem-vindas também, bem-vindas. Quando você fala que, eu não sei quanto é a minha hora de trabalho, né? Desculpa o equívoco de hora-aula, porque como professora eu recebo como hora-aula em algumas situações. Mas na produção de mini bolos no dia a dia, quanto tempo eu gasto para fazer a massa? Quanto tempo eu gasto para fazer o recheio? Embalar também, tá? Embalar e finalizar essa produção. Tudo isso está dentro do seu tempo, da sua mão de obra, ok? Você vai contabilizar desde a hora que você começa a separar os ingredientes até a hora que o produto tá prontinho para entrega e a sua cozinha ficou organizada, beleza? Dentro desse tempo, você logicamente precisa pensar o quanto você investiu para chegar nesse nível de preparação. Como assim você investiu? Quanto tempo você gastou assistindo aulas? Quanto tempo você gastou fazendo cursos presenciais, de repente, livros, enfim, Marcela, eu não faço a mínima ideia de quanto esse livro custou, sei lá, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, não são cálculos exatos, tá? São cálculos parciais que dão uma certa margem deste valor. Esse é o caminho no sentido, vamos colocar assim, no sentido mais normal. Agora, existe um outro caminho também que você pode utilizar para formar o seu valor de mão de obra. E qual seria esse? Agora, já digo logo, este segundo caminho para você formar o seu preço de mão de obra é um caminho que está diretamente ligado ao seu esforço, tá? E quando eu falo ao seu esforço, eu estou falando não só do tempo que você está se dedicando para fazer aquele produto para o cliente, mas também para conquistar clientes, para divulgar o que você faz, para melhorar as suas condições de produção e embalagem. Você pensa o seguinte, nesse segundo caminho. Ele começa da seguinte pergunta: quanto você quer ganhar como salário, vamos colocar neste termo, no fim do mês? Você imagina isso, você divide pela quantidade de dias trabalhados. Vamos supor que você só vai trabalhar com as suas encomendas de quinta a domingo, certo? Tudo que você precisa fazer para funcionarem as suas encomendas, você vai fazer de quinta a domingo. Oi, Camelinha, bom dia. Oi, Michele. Doce Delícias. Márcia Gonçalves, Divinos Bolos Doces Finos. Bem-vindas todas vocês. Então, recapitulando, quando você estabelece quanto você quer ganhar no fim do mês, esse é o segundo caminho para você formar o seu preço, o seu valor de mão de obra, tá? O preço mesmo de mão de obra, você vai dividir pelos dias que você vai trabalhar, você vai dividir esses dias em horas e, se for o caso, se tiver alguma coisa que você faça em menos de 1 hora e tá pronto, você divide em minutos. Normalmente é melhor você dividir em horas, né? Porque se você vai gastar 30 minutos em alguma preparação e depois ainda mais 30 para limpar e tudo mais, vai dar 1 hora. Então, o ideal seriam sempre as horas. Não é necessário a gente fazer em minutos. Tocou meu interfone. Vocês me dão licença? Tem uma entrega para ser feita aqui. Rapidinho, é só abrir. Vocês vão ficar me ouvindo, né? Pelo visto. People! Olha, eu vou ficar daqui, calma. Deixa eu só receber ali. Coisas que acontecem, né? Casa nova, tem que chegar coisa nova e aí lá vem o povo entregar essa hora. Então vamos lá. Voltando ao assunto mão de obra. Eu acho que agora vai dar certo. Tem gente aí para abrir porta. Espero que funcione. Hello, Faiza, tudo bom? Oi, Temis, bom dia. Michele Rodrigues agora chegando. Então, olha, é o seguinte. Se você já sabe quanto você vai querer ganhar, por exemplo, eu estou falando sempre que com mini bolos a gente consegue faturar de 500 a 1.000 por semana. Vamos supor que você só quer trabalhar 2 semanas com confeitaria no mês. O resto você está fazendo outras atividades ou, de repente,
Você não deixou o seu emprego formal, que trabalha em outros horários. Eu quero ganhar R$2.000 com confeitaria no mês, Marcela. Ok, tudo bem. R$2.000, quanto vai valer o seu dia? Quanto vai valer a sua hora? E a partir desse cálculo, você tem que se dedicar para chegar nisso. Se você precisa fechar esse valor no fim do mês, quanto você precisa vender? Né? Como é? Porque assim, nenhum cliente, né? Eu não sei se vocês já passaram essa situação, mas por exemplo, quando a gente começa, né, a vender produtos em casa, feitos em casa, alimentação, confeitaria especialmente, as pessoas perguntam: Oi, Nádia, bom dia. As pessoas dizem assim, e outro dia até teve muita gente que respondeu a essa pergunta: se eu levar um ingrediente para você, fica mais barato? Eu realmente não consigo entender esse questionamento. A pessoa está querendo dizer o que com isso? Que eu posso só cobrar a minha mão de obra, ou ela quer evitar o meu trabalho de ir comprar um ingrediente para ver se fica mais barato? Meu Deus. Para ver se fica mais barato. Então, são vários quesitos que a gente precisa pensar. Nesse sentido, quando a pessoa diz isso para você, eu normalmente respondo de volta: olha, eu prefiro comprar os ingredientes. Não é uma questão de valor, não vai mudar se você me trouxer, mas pode atrapalhar se você trouxer a marca que eu não costumo trabalhar e tudo mais. Então, eu contra-argumento isso. Quando é amigo, quando é parente que quer comprar mais barato, e aí você fica meio sem graça de dizer: olha, mas a minha mão de obra eu não posso mexer. Gente, é preciso que nós consigamos perceber que a nossa mão de obra, o nosso trabalho tem um valor, sim. Ele precisa ser, sim, cobrado. A gente não pode ter vergonha disso. Por quê? Faz parte, a gente está fazendo, está dedicando tempo para fazer aquilo. Acontecia muito no início, né, Gabi? É muito comum, muito comum. Você precisa entender que aquele valor está no produto e as pessoas também precisam entender. Não dá para você abrir mão disso se você está usando o seu tempo, o seu preparo. Imagina aí quantas horas, quantos testes você fez, ingredientes que você comprou e não foram vendidos, e foi um aprendizado para você chegar naquele produto que agora vende. Então, não dá para você não cobrar a sua mão de obra. E certamente ninguém vai perguntar, quando compra o seu produto, quanto da sua mão de obra está nesse valor. Não vão perguntar. Então, você esquece essa coisa de não sei cobrar a minha mão de obra, porque isso você nunca vai dizer ao cliente. É um preço que está sempre, é um valor que está sempre embutido na sua produção. Hoje não acontece porque as pessoas já sabem que a gente realmente não faz isso. Exato. Não dá, não dá. Quando a gente estipula o preço do nosso produto, a gente já está colocando nele a nossa mão de obra, o nosso valor. E se você já estipulou o seu valor mensal, quero ganhar tanto, você vai ver quanto desse tanto está em cada uma das suas encomendas. Você pode fazer uma encomenda de 50 mini bolos, você pode fazer uma encomenda de 12 e tal. Isso vai variar. Mas o que acontece? Vai variar o número da encomenda, mas basicamente você vai ter um valor referente à sua mão de obra fixo em cada uma das unidades. Para você entender que se você quer chegar a R$2.000, de repente você vai precisar vender 150 mini bolos nessas 2 semanas que você trabalha. Se você quer chegar a R$3.000, de repente você vai precisar vender 250 mini bolos. Isso vai te ajudar e vai te estimular a fazer cada vez mais propaganda, a investir nas boas fotos, a investir nas boas legendas, porque todo esse investimento, que também é fruto... Eu vou atender a porta agora, tá vendo, né? Pera, gente. Sim. Sim, só um minuto. Olá. Bom dia, boa tarde.
Vocês telefonaram para a pessoa o número da encomenda? É mensagem, tá? É. Vai pra onde? Vai para aí. Obrigada. Eu dou uma aula aqui, tá? Depois é só assinar nada mais. Querem já assinar? Quero, me dá para Amigos, vamos ver. É só assinar. People, só um minuto. Já volto para o lançar. Vocês vão comigo? Ou não? Não, essa não. Tá, ok, obrigada. Então vamos lá, meu Deus do céu, gente. Voltei, desculpa. Bom dia, bom dia. Então, é o seguinte, se a gente está falando, obrigada por terem permanecido, por terem ficado aí nessa pausa. Se a gente está falando de formação do preço, do nosso preço de mão de obra, a gente tem que saber também distribuir isso justamente em cada uma das produções. Por isso que eu acho muito interessante quando a gente escolhe um produto que tem um custo baixo. Entendam isso. Quando você trabalha com um produto que te custa menos, cima da hora trabalhada, você vai ensinar como colocar preço na mercadoria. Silma Josiane. Josiane, olha, colocar precificação, falar sobre precificação, eu vou falar sobre uma boa parte da precificação. A gente já fez alguns comentários aqui, mas daqui a pouco eu volto nessa sua pergunta, tá? E aí, quando você vai estipular o seu valor de mão de obra, você tem que saber que cada um dos seus produtos vai carregar isso. E se você escolhe um produto que tem um custo de produção baixo, semana passada nós falamos sobre ficha técnica, organização de compras, um custo de produção baixo, ele te dá uma margem maior para você ter não só o seu salário chegar ao valor que você quer receber mensalmente, como também ter um lucro muito maior. Essa variação é importante a gente ter noção, para que a gente consiga entender e vislumbrar quanto é aquele nosso valor no fim do mês. Tem muita gente que fala que trabalhar com produtos, produzir em casa, alimentação, não inclui uma formação de salário, não se fala em salário. É normal, sabe por quê? Porque a gente às vezes não se coloca nessa posição de funcionário que tem salário. Quem é o dono da empresa, da sua própria empresa, na sua casa, ele estipula o lucro e o lucro é destinado a gastos pessoais ou gastos com a empresa de forma errada. O ideal é você ter um valor de lucro e o seu valor, chame de salário, chame de prolabore, chame de alguma coisa, mas que seja destinado a você. E se é destinado a você, você pode fazer o que quiser com esse valor, né? Não o lucro. O lucro é destinado a quem? Já falei para vocês, o lucro é destinado à sua empresa e não a um gasto pessoal. Formação de preço. Josiane, seguinte, formação de preço é uma coisa muito complexa, porque normalmente a gente compara a formação de preço com produtos que estão em lojas, em cafeterias, em padarias. E aí, não é a melhor forma de elaborar a precificação. Para quem vende casa, a precificação ela é formada com bases mais simples. Por exemplo, é baseado no seu custo, baseado no que você se destina a lucrar. É bom trabalhar isso com porcentagem. Oi, meu amor! Oi, Lipe! É bom trabalhar isso com porcentagem e baseado nos seus custos fixos. Então, não são muitas coisas para você pensar na precificação. Outra coisa que também te ajuda a elaborar a precificação do seu produto é você fazer um estudo de concorrência daquelas pessoas que vendem os mesmos produtos que você, ou se não tem o mesmo produto na sua cidade, você já está ganhando, né? Mas que vendam produtos parecidos com os seus. Agora, é parecido em estética e qualidade, né? Porque vamos pensar na seguinte situação. Quantas milhões de pessoas vendem brownie por aí? Você vai comparar o seu brownie só porque tá vendo com os outros preços de brownie? Você não vai provar. Porque assim, às vezes as pessoas
Eu até recebi esse pedido aí. Ângela, se para você ligaram aqui, chegaram, né? Eu tive que parar. Mas parou, você parou eu um pedacinho. Oi, Patrícia, tudo bom, Germano? Germano, tô na área, hein, Germano? Olha, se a gente for parar para pensar e estudar os nossos concorrentes só porque sabe que ele vende o brownie por X e eu vou vender por menos X, 2X, isso não é legal. Eu tenho que comparar também que tipo de embalagem ele usa. Por isso que eu tô sempre falando, cada passinho que a gente dá aqui é um conhecimento importante. Porque eu tenho que comparar o tipo de embalagem que ele usa, eu tenho que comparar a etiqueta, o lugar que ele está colocando. Adianta eu morar na zona A da minha cidade e querer vender para o público B? Não adianta. Primeiro que eu não conheço o público B. Primeiro que existe talvez uma distância física para eu chegar até esse público B. Então, não vamos botar o pé na realidade, né, meu povo? Vamos botar o pé na realidade e ver qual é o nosso contexto. Não dá para você começar a vender nada sem pensar no seu público, pensar na sua região e também na aquisição dos seus produtos. Deixa eu responder aqui, porque tem pessoas que faz a conta dos 3 igual 5. Então, isso é uma conta que é uma conta super básica. As pessoas imaginam que essa conta de multiplicar, né, por 3 vezes o valor do seu custo e botar o preço de venda é o ideal, mas isso pode fugir muito do seu produto. Tá? Essa conta é uma conta genérica, até você não precisa de um contador, obviamente. Você não precisa contratar um contador ou contabilista para te fazer essa formação de preço. Mas você precisa entender quais são as formas que dão mais certo do que outras. Essa de 3 era muito utilizada. Hoje em dia já se fala que ela não dá muito certo, porque a gente tem uma diferença de valor de produtos de um lugar para o outro, uma região para outra muito grande. A gente tem uma diferença de público muito grande. Eu participo de um projeto social que estuda o poder de compra de comunidades e o pessoal acha que o povo nas comunidades tem dinheiro para comprar. Não, gente. Os maiores consumidores, sabe de quê? Primeiro, comida e depois, viagens. E você achando que você não pode vender o seu produto na sua comunidade. Como é isso? Hoje o contexto é outro. A precificação de multiplicação por 3 do valor do seu custo não é interessante. O melhor é você fazer um estudo de mercado, ver o quanto a sua concorrência está cobrando, se for um produto igual ou similar. Vou te dar uma dica. Compare com pelo menos 5 fornecedores daquele produto igual ao seu ou similar, para você ter uma ideia se você está muito abaixo ou muito acima da formação de preço da concorrência, tá? Isso é interessante, é importante que você faça. Deixa eu ver se está tudo bem ali. Deixa eu ver se está tudo ok. Pera. Ok. Agora tá. Agora tá. Não cai a casa não, né? Pelo amor de Deus. Bora, minha gente. Então, o que mais? Perguntas. Obrigada, Neta Cabral. Eu tava lendo Natália, desculpa. Bom dia, Tia Sônia. Oi, Tia Sônia. Lanches, Tia Sônia. Ei, Lanches, Tia Sônia. Da onde é, gente? Às vezes eu fico confusa. Gracelina. Muitíssimo obrigada pelos elogios. Então vamos lá. Mais uma coisinha importante que eu preciso dizer a vocês sobre cobrar sua mão de obra, né? Colocar isso na sua precificação. Vamos pensar da seguinte maneira. Se você fez a sua produção, escolheu o seu tipo de embalagem e vai fazer uma venda direta ou uma venda indireta. O que é venda direta e o que é venda indireta? Venda direta, você para o seu cliente. Venda indireta, você para uma pessoa que venderá a terceiros, tá? É um fornecimento, na verdade, esse tipo de entrega. Como é que você vai separar? Vai cobrar a mesma coisa? Não.
é muito diferente você fazer essa cobrança, porque, lógico, quando eu digo que é muito diferente, eu não quero dizer para você que é muito distante um preço do outro, que você tem que cobrar mais barato, enfim, não é por aí. O que eu quero deixar claro é que essa diferença de precificação, vamos pensar, tem gente que diz assim, a gente até ouviu na live semana passada, a Fabi falou sobre isso, que se você, Marcela, eu faço um bolo grande, gasto X tempos. Para fazer aquele mesmo bolo de um tamanho menor, eu vou gastar o mesmo X tempo. Isso para ela era muito negativo. Ela via de uma forma assim que não achava interessante fazer. Tanto é, ela preferia vender o bolo maior. Nessa temporada que ela precisou vender ainda mais o bolo de menor tamanho, ela chegou à conclusão de que o trabalho parece ser o mesmo, mas ela atinge muito mais público com o menor. Então vamos pensar. A pessoa da loja, da cafeteria, da padaria que vai comprar de você, ela não vai comprar ela não vai comprar 10 mini bolos, ela vai comprar 50, ela vai comprar 100. Então, é por esse motivo que o seu trabalho não vai mudar, vai ser igual. Mas é por esse motivo que ela pode, se você quiser, aí também é uma escolha sua, pode, se você quiser, você pode vender para ela mais barato, porque ela vai comprar mais. E quando você vende mais, você tem... Lembra que cada um carrega um pedacinho de lucro? É mais lucrativo você vender 5 ou você vender 50? Hein? Parou para pensar? Cada mini bolo carrega um pedacinho do seu lucro. E se isso funciona assim, você tem que parar para pensar. É melhor eu vender 5 ou vender 50? Então, você tem que fazer essa diferenciação. Marcela, tu arrasa. Ai, gente, obrigada. Vocês são fantásticas. Tá bom, Gabi, obrigada. Ia fazer essa pergunta. É como reduzir para alguém que vai te revender. Então, Ângela, é isso. Eita, é porque eu tinha... Ô, linda. É que eu tinha ido ali, gente, na porta. Aí, de repente, ficou longe do Bluetooth aqui do negócio. Buenos dias! Ismari, como estás? Bem-vinda. Bem-vinda. Estou ansioso para a precificação. Pois é, Germano. Tá acompanhando. Então, vamos lá. Vamos fazer uma consideração a respeito desse assunto. Vender para quem vai fornecer o nosso produto, né? Nesse momento, a sua precificação vai mexer em quê? Eu aconselho que você não mexa no seu lucro nesse momento. Você vai vender mais, então pensa em manter o seu lucro e mexa sim num valor que é destinado ao seu uso particular. Ou mexa em outra coisa muito legal. A gente está acostumado a comprar pequenas porções de ingredientes. E nessa compra constante de pequenas porções, nós gastamos muito mais do que numa compra um pouco maior de uma porção maior. Exemplo prático. Nossa, eu hoje estou com trava-língua, hein? Se eu compro toda semana 2 quilos de farinha, qual é o meu problema de comprar um saco ou um fardo de 50 quilos de farinha? Marcela, eu não tenho onde guardar. Pode ser, mas Marcelinha já não ensinou a você que você pode pegar caixas plásticas, comprar e empilhar caixas plásticas bonitinhas, transparentes, para você ver os seus produtos? Então não é desculpa. Se eu tenho toda semana que comprar margarina, manteiga que seja, por que eu vou comprar de 200 gramas? Por que eu não compro de 1 quilo? São essas coisas que nós podemos mexer para diminuir o custo e vender mais barato para quem fornece o nosso produto a terceiros. Porque é bom você pensar o seguinte, né? Se você está vendendo para uma pessoa que vai revender, esta outra pessoa também quer ganhar. Mas normalmente essa outra pessoa não vai ganhar o que você ganha. Tá percebendo? Essa outra pessoa vai ganhar, não chega às vezes a ganhar nem 50% assim, em cima daquilo ali que você ofereceu para ela. Mas aquele cliente que vai lá para comprar o seu produto, qual é a ideia? Ele vai comprar o seu produto e consome outro daquele mesmo espaço.
É por isso que a gente pode mexer nessa precificação para essa outra pessoa. Estrela que foi, hein? Que eu perdi a piada. Excelentes dicas. Oh, man, eu que agradeço, gente. Então, na hora de você pensar no seu estoque, você também pode pensar nisso. Eu posso comprar mais para conseguir baixar o meu custo e finalmente colocar os meus mini bolos naquela padaria, naquele café, porque eu posso baixar o meu preço, porque é interessante. Agora, você também vai fazer uma análise de como o seu produto seria visto naquele espaço, tal. A gente às vezes fica assim meio acanhada, né? Tá começando, fica meio acanhada de, eu não vou cobrar isso, tô começando. Gente, vamos tirar este pensamento da cabeça. Não dá pra gente começar um negócio assim, não dá pra gente querer faturar de 500 a 1.000 por semana pensando desta maneira. Se você... Eita, nossa, isso não é uma pergunta, não. Peraí, Felipe, eu já leio. Se você pensar dessa maneira, isso não vai te ajudar. Você já está dedicando um tempo a fazer aquilo bem feito. Se coloque nessa posição de que você está fazendo algo que as outras pessoas não vão fazer como você. Ok, pode existir quem faça diferente por aí. E se por acaso existe alguém que faz melhor do que você, você vai se esforçar para chegar nesse mesmo nível. Mas nunca pense, eu não vou colocar esse preço porque eu estou começando. Você não está começando sem saber de nada. Se você está fazendo aquilo ali, você já sabe. Então, não é porque vão te ver a primeira vez no mercado que você vai baixar o seu preço ou colocar um preço que não te favoreça em nada. O que me adianta vender um produto por preço de custo? Conta para mim. Ai, Marcela, mas aí eu posso fazer o meu nome, eu posso espalhar a minha marca. Enfim, se você pode fazer isso de graça e vender com um preço que tenha um lucro, por que você vai apostar nessa opção? Quando eu digo fazer isso de graça, espalhar o seu nome de graça, é utilizar as redes sociais, né, gente? Por que você não pode fazer isso ao invés de querer baixar o seu preço? Né? E não ganhar. Aí, se você não ganhar o que você investiu ou não tiver um lucro bom, você vai ficar desestimulado e vai desistir, tá? Então, deixa eu ler aqui esse capítulo bíblico. Quando comecei, achei que era impossível gastar 3 quilos de manteiga ou margarina por semana. E descobri que era muito mais fácil comprar um balde. Claro. Muito mais fácil a gente comprar em grandes quantidades os produtos porque a gente consegue um preço. A gente não tem noção, acredita? A gente não tem a mínima noção de que um saco de farinha é R$ 2,89, 1 quilo, e quando você compra um fardo de farinha, isso cai para quase a metade. É absurdo. Porque, gente, embalagem também custa. Estampar a marca lá da empresa, da marca de farinha na embalagem também custa. É lógico que ele está vendendo para você por um preço que vai cobrir lucro, investimento, tudo isso. E no fardo ele gasta só com um, não é mesmo? Pensa como o seu fornecedor. Seu fornecedor de farinha, você não está comprando 1 quilinho toda a vida e pagando sempre o lucro dele? Pensa assim para o seu produto também, tá? Oi, Cleia! Bom dia! Bem, meus amores, dúvidas mais? Deixa eu olhar. Oi, Áurea! Irenilde, você chegou atrasada hoje, hein? Olha, minha eterna professora, eu amo vocês são tão lindinhos. Marcelinha ama. Olha, outra coisa, hein, gente? A gente tá na última semana de maratona. Os conteúdos dessa semana são conteúdos fortíssimos para ideias de venda. E depois que acabar a maratona, a gente tem o quê? Responde para mim. O quê? Semana que vem nós temos um intensivo de mini bolos super bombástico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque vai ficar sem vaga, hein? É limitado. Se não se inscreveu, se inscreve. Você vai ver o quanto a gente vai aprofundar esses conteúdos que andamos falando por aqui e você vai sair assim, mais preparada do que nunca para começar o seu negócio de mini bolos. Lavando louça, a pessoa lava a louça, um olho na louça, outro na aula, viu? Muito obrigada, isso que é prestígio, minha gente. Obrigadíssima, deixa eu ver, perguntas aqui. Bom dia. Oi, Cássia, bom dia. Vocês hoje se atrasaram, viu? Tô de olho aí. Se eu fizesse chamada, já tinha levado falta. Bem, meus amores, acredito que por hoje é só, pessoal. Mais dúvidas?
Oi, Claudinha, tudo bom? Bem-vindas. Josiane, para finalizar, minha luz, então faz o salário que deseja e divide por dias trabalhados. Faz o salário que você deseja, divide por dias e os dias divide por horas. Agora, esta forma é que exige muito mais de você para você batalhar e atingir a meta, tá? Se você, por acaso, não atingir o salário que você estipulou, a culpa é de quem? A culpa é sua. Não vai brigar com Marcela não, a culpa é sua, porque se você estipulou o seu salário, você tem que batalhar por ele. Se fosse uma empresa, um emprego formal, você não ia todo dia batalhar pelo seu salário? Se você faltasse por algum problema, você não ia ter descontado aquele dia? Então, pensa nisso também, tá? Você tem que batalhar pelos seus dias de trabalho e dias de salário. Mas, essa fórmula também dá certo. Pode colocar. Mão de obra, estabelecido como cobramos a nossa mão de obra e que devemos sempre valorizar essa parte do processo. Eu quero dizer que amanhã, além da nossa live aula habitual das 10h10 da manhã, horário brasileiro, horário de Brasília, né? Não sei se é para todo mundo que tá aqui o mesmo horário, mas acredito eu que seja, né? Não tem mais horário de verão no Brasil, não tem mais horário de nada, então tá todo mundo quase no mesmo horário. Tirando o povo de Manaus, Filipinho, meu amor, do meu coração, que tá num horário diferenciado aí. Um pouquinho mais cedo, né, paixão? Mas vem aí, comparece e assiste. Nós temos a nossa live aula habitual. Amanhã a agenda já tá no ar. Olha o assunto de amanhã, prepare as perguntas e vem com gosto de gás. E à noite eu tenho uma super, hiper, maravilhosa convidada. Amanhã à noite nós temos Thaís Macedo, representando a Paraíba, meu povo da Paraíba, meus ancestrais paraibanos, representando a Paraíba, mas o Brasil como um todo. Nós temos Thaís Macedo amanhã. Thaís Macedo, que agora está no Bake Off Brasil, né? Então, vamos falar com ela amanhã, entender qual foi o percurso. Ela que também começou na confeitaria, ela começou vendendo macarrão, fez super sucesso, depois passou a professora de confeitaria e tem investido em muitas coisas. Vamos saber um pouquinho sobre a caminhada da Thaís e eu vou colocar daqui a pouquinho aí, ainda hoje, eu coloco o Instagram dela para vocês darem uma olhada, ou já podem buscar Thaís Macedo, Thaís com TH, Thaís Macedo, e amanhã ela vem bater papo comigo, à noite, naquela live aula de hora. Amanhã à noite não é às 7, é às 18, tá? Então, essa semana, na verdade, eu tenho 2 convidadas especiais, muito especiais, vai ser às 18 horas da noite. Amores, obrigada mais uma vez pela presença de vocês, sempre por aqui, maravilhosa, animando meu dia, fazendo ele mais produtivo ainda, adquirindo conhecimento, não é mesmo? E partilhando, porque vocês têm que partilhar, viu, minha gente? Porque senão, para que a gente vem aqui todo dia? A gente tem que contagiar o mundo de doçura, é isso. Olha, pessoal do YouTube e Facebook, gracias, muitas gracias, bienvenidos sempre. Bem-vindos, bem-vindas sempre. Até amanhã, encontro vocês todas amanhã. Quem tiver alguma dúvida que eu não falei nesta live aula, pode mandar direct ou comentários nos vídeos que eu responderei com todo prazer durante esse dia. E até a próxima aula. Beijinho!